Boa noite a todos. Invocamos a proteção de Deus para declararmos aberta a presente sessão. Convido a vereadora Marise Valério Braz de Oliveira para fazer a leitura de um trecho bíblico. Salmo 133. Deus age através da união do povo. Veja como é bom, como é agradável os irmãos viverem unidos. É como óleo fino sobre a cabeça, descendo pela barba, a barba de Araão, descendo sobre a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, descendo sobre os montes de Sião, porque aí Javé manda a bênção e a vida para sempre. São palavras do Senhor. Graças a Deus. Convido o vereador Clécio para fazer parte da mesa diretora como segundo secretário ad hoc. Solicito a primeira secretária para fazer a chamada dos senhores vereadores. Vereador Belo. Presente. Vereador Edenilson Schellbauer. Presente. Vereador Éder. Presente. Vereador Erlon. Presente. Vereador Verca. Presente. Vereador João Assir. Presente. Vereador Luiz Alfredo. Presente. Vereadora Márcia, Paula justificada. Vereadora Marise presente. Vereador Clécio. Presente. Acórdão, senhora secretária. Acórdão, senhor presidente. Por haver quórum regimental, iniciamos nossos trabalhos. Solicito a primeira secretária para fazer a leitura da sinopse da ata da última reunião. Sinopse da ata número 78/2015. Reunião ordinária, dia 10 de novembro de 2015. Leitura bíblica, vereador Luiz Alfredo Nader. Chamada dos senhores vereadores, todos presentes. A vereadora Márcia Cristiane Nassif chegou logo após o início da sessão. O senhor presidente convidou o vereador Cleciomar Vitti para compor a mesa como segundo secretário ad hoc. A vereadora primeira secretária fez a leitura da sinopse da ata número 77/2015, aprovada na íntegra e por unanimidade. Correspondência recebida, Associação Lar Nossa Senhora da Anunciação. Proposições do Executivo não houve. Proposições do Legislativo, projetos de leis número 31/2015 dispõe sobre a criação da Semana Municipal de Prevenção à Saúde do Fumicultor e da outras providências, de autoria do vereador Éder Gilguin, encaminhado para a Comissão de Constituição, Legislação e Justiça e para a Assessoria Jurídica. Projeto de Lei número 36/2015 dispõe sobre a Semana de Palestras dirigidas sobre noções de cidadania e política para os alunos da Rede Municipal de Ensino de Mafra, de autoria do vereador Veiga, encaminhando para a Comissão de Constituição, Legislação e Justiça e para a Assessoria Jurídica. Indicação escritas números 230, 231 e 233, de autoria dos vereadores Luiz Alfredo Nader, Herbert Gilson Verca e Erlon Veiga. Grande expediente, orador inscrito, senhor Abel Schroeder, secretário de Estado de Desenvolvimento Regional. O senhor presidente solicitou dispensa da pausa regimental e o plenário deferiu. Ordem de constatar quórum para as deliberações. Segunda discussão. Projeto de Lei Complementar número 01/2015 altera dispositivos da Lei Municipal número 1773, de 16 de dezembro de 1991, que versa sobre o zoneamento do solo urbano, de autoria do Legislativo, vereador Edenilson Schellbauer. Pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Legislação e Justiça, de Agricultura, Meio Ambiente, Indústria e Comércio, de Transporte, Tecnologia, Informática, Obras Públicas e Urbanismo, e da Assessoria Jurídica, aprovado na íntegra e por unanimidade em segunda votação. Requerimentos números 215, 216 e 217, de autoria dos vereadores Erlon Veiga, Abel Bicheski, Cleciomar Vitti, Éder Gilguin, João Assir Peters Padilha, Luiz Alfredo Nader, Márcia Nassif e Marise Valério. Aprovados na íntegra e por unanimidade. Foi comunicado que a vereadora Márcia Nassif passará a ser relatora das CPIs números 19 e 20 de 2015, em conformidade com a solicitação por escrito dos vereadores Cleciomar Vitti e Herbert Gilson Verga.
Nada mais constando, o senhor presidente agradeceu a presença de todos, convidou todos para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 16 de novembro de 2015, às 19 horas. Convidou todos para juntos fazer a oração final e declarou encerrada a presente reunião ordinária às 21 horas e 14 minutos. Éder Gilguin, presidente, e Marise Valério, primeira secretária. Em discussão, a sinopse da ata número 78, 2015. Ainda em discussão? Em votação, os que concordarem permaneçam sentados, os que discordarem que se manifestem. Aprovado na íntegra e por unanimidade, ausente a vereadora Márcia. Solicita a primeira secretária para fazer a leitura das principais correspondências recebidas. Guarnição Especial de Polícia Militar de Mafra, convite para participar do lançamento do projeto Comércio Seguro. Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado Mário Marcondes, colocando seu gabinete à disposição parlamentar, à disposição do vereador Abel Bicheski. Quinta RCC, convite para solenidade alusiva ao Dia da Bandeira e encaminhando informativo. O VESC, convite para a solenidade de entrega dos decretos legislativos que visam o aumento do repasse de verbas de orçamento do Estado para os municípios de 13% para 15% anualmente, a partir de 2016. Convite para o Congresso Estadual de Vereadores 2015. Núcleo de Jovens Empreendedores de Mafra, convite para participar da Assembleia Geral do Conselho Estadual de Jovens Empreendedores de Santa Catarina, CEGESC. A vereadora primeira secretária fará a leitura das proposições do Executivo. Projeto de Lei número 69/2015. Altera dispositivo da Lei número 4.146/2015, que autoriza a desapropriação de imóveis rurais, que especifica e dá outras providências. Projeto de Lei número 70/2015, acrescenta o parágrafo único ao artigo 5º da Lei 4020/2014, que dispõe sobre a concessão de incentivos às empresas, revoga a Lei 3.678/2011 e dá outras providências. Projeto de Lei Complementar número 6/2015, altera dispositivos da Lei Complementar número 32, de 30 de abril de 2014 e dá outras providências. A vereadora primeira secretária fará a leitura das proposições do Legislativo. Projeto de Lei número 37/2015, autoriza o município de Mafra a criar o depósito de sobras de materiais de construção para doação às pessoas carentes e entidades e dá outras providências, de autoria do vereador Éder Gilguin. Indicação escrita número 232/2015, solicitar terraplanagem no campo da Associação Santa Cruz, na Vila Peixel, ao Executivo, de autoria do vereador Éder Gilguin. Indicação escrita número 234/2015, recapeamento em toda a extensão da Rua Alipe Siqueira, no bairro Passo, ao Executivo, de autoria do vereador Cleciomar Vitte. Indicação escrita número 235/2015, solicitação de aquisição de 2 tobogãs infláveis, 2 camas elásticas grandes e uma mesa para a prática esportiva de tênis de mesa, para serem utilizadas em torneios do município, lazer nos sábados da família e eventos nas escolas e da prefeitura, ao Executivo, de autoria do vereador Éder Gilguin. Indicação escrita número 236/2015, operação tapa-buraco nas ruas Emílio Condelache e Cláudia Condelache, no bairro Campo da Lança, próximo a Volvo, nos fundos da Ceasa Sul, ao Executivo, de autoria do vereador Éder Gilguin. Indicação escrita número 237/2015, solicitação de estudo sobre impacto financeiro para a implantação gradativa da aplicação do parágrafo 4º da Lei Federal 11.738 e elaboração do edital para o processo de remoção e alteração de carga horária definitiva para os professores efetivos da Rede Municipal de Ensino, ao Executivo, de autoria dos vereadores Éder Gilguin e Marise Valério. Indicação escrita número 232/2015,
solicitar o pagamento da progressão funcional vertical por hora titulação prevista no artigo 23 da Lei 3.795, de 4 de abril de 2012, ao Executivo, de autoria dos vereadores Éder Gilgen e Marise Valério. Passaremos agora ao grande expediente. Não houve inscrição de oradores no dia de hoje. Os senhores vereadores farão uso da palavra. Com a palavra, a vereadora Marise Valério Braz de Oliveira, do PMDB. Senhor presidente, em função da reunião extraordinária, nessa noite, eu abro mão da minha fala. Com a palavra, o vereador Belo, do PROS. Só quero cumprimentar o senhor presidente, o meu amigo que se presente no plenário, o Cuia junto com ele, e dispensar minha palavra também. Muito obrigado. Com a palavra agora o vereador Edenilson Schobauer, do PSDB. Da mesma forma, cumprimento todos os presentes, senhores vereadores, público que sempre está presente, Kátia Lansky, todos os internautas, e dispenso a palavra na noite de hoje, senhor presidente. Com a palavra o vereador Erlon Veiga, do PRB. Senhor presidente, como acordado, abstenho minha palavra. Com a palavra o vereador Verca, do PR. Queria cumprimentar o senhor presidente, a mesa diretora, os demais vereadores, a imprensa aqui presente, as outras pessoas que nos acompanham nessa sessão também, e conforme acordado, né, e em vista que temos aí 3 projetos para ser aprovado em reunião extraordinária, abro mão da minha palavra também. Com a palavra o vereador Joãozinho, do PPS. Queria cumprimentar o senhor presidente, os demais colegas vereadores, a imprensa aqui presente, senhoras e senhores aqui presentes, e hoje também mando o meu comentário. Obrigado. Com a palavra o vereador Luiz Alfredo Nader, do PSD. Da mesma forma, senhor presidente, agradeço, mas abro mão da minha fala. Obrigado. Com a palavra agora o vereador Clécio Witt, do PSD. Senhor presidente Éder Gilgen, a vereadora Marise, os demais vereadores, a imprensa, os amigos aqui presentes, os internautas que nos acompanham. Também, conforme o acordado, eu abro mão da minha fala na noite de hoje. Muito obrigado. Da mesma maneira, quero cumprimentar todos aqui presentes, a mesa diretora, os demais vereadores e vereadora, ao público aqui presente, os internautas, e também abro mão da minha fala. Consulta os pares para a dispensa da pausa regimental. Os que concordarem permaneçam sentados, os que discordarem que se manifeste. Aprovado na íntegra e por unanimidade. Ausente a vereadora Márcia. Pausa dispensada. Passaremos agora à ordem do dia. Acorda, senhora secretária. Acordo, senhor presidente. A senhora secretária fará a leitura das matérias da ordem do dia. Primeira discussão. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça favorável ao projeto de lei número 34/2015, que denomina Corrida Rústica Noturna de João Martim Raul Neto e dá outras providências, de autoria do Legislativo, vereador Luiz Alfredo Nader. Em discussão? Em votação. Os pareceres favoráveis e o projeto de lei número 34/2015. Os que concordarem permaneçam sentados, os que discordarem que se manifestem. Aprovado na íntegra e por unanimidade o parecer e o projeto de lei em primeira votação. Ausente a vereadora Márcia. Requerimento número 219/2015. Estudo sobre a viabilidade de reativação do banheiro público do extinto terminal rodoviário do Alto de Mafra, onde está instalado o BENAF, Coarpa, na Avenida Frederico Aise, esquina com a Rua Max Langer, número 9, ao Executivo, de autoria dos vereadores Belo e Éder Gilgen. Em discussão? Só quero justificar o requerimento, vereador presidente, devido àquele banheiro existido desde o tempo que foi construído aquele terminal, e há mais de ano já está desativado, e ali passo muitas pessoas, principalmente dos interiores, que pegam o ônibus ali, e que muitas vezes não tem aonde ir no banheiro, vão no varandão, vão nas lojas mais perto, e que nós temos 2 banheiros praticamente
bem construído, se não me engano até foi pelo ex-prefeito Jango, aquilo ali. E por que desativar um banheiro daquele? Você pode ser ativado e cuidado pelo poder público. Muito obrigado, senhor presidente. Em discussão ainda? Em votação. Os que concordarem permaneçam sentados, os que discordarem que se manifestem. Aprovada na íntegra e por unanimidade, ausente a vereadora Márcia. Requerimento número 220/2015. Estudo de viabilidade de projeto de iluminação pública na Rua Benemérito Eduardo Ganzert, no bairro Imbuial, a Celesc, de autoria do vereador Cleciomar Witt. Em discussão? Em votação. Os que concordarem permaneçam, discordarem que se manifestem. Aprovado na íntegra e por unanimidade, ausente a vereadora Márcia. Requerimento número 221/2015. Solicitar informações referente às obras da Rua 8 de Setembro, no bairro Buenos Aires, Acazã, de autoria dos vereadores Éder Gilguin e Marise Valério. Em discussão? Em votação. Os que concordarem permaneçam sentados, os que discordarem que se manifestem. Aprovado na íntegra e por unanimidade, ausente a vereadora Márcia. Requerimento número 222/2015, moção de aplausos à Madeireira Três Estados pelo profissionalismo, competência e geração de empregos, colaborando enormemente para o progresso de nosso município. A Madeireira Três Estados, de autoria do plenário. Final da ordem do dia. Acorda, senhora secretária. Acordo, senhor presidente. Nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrada a presente sessão. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 17 de novembro de 2015, às 19 horas. E para a sessão extraordinária a ser realizada às 19h30. Com a seguinte ordem do dia. Projeto de leis número 69/2015, altera o dispositivo da lei número 4.146/2015, que autoriza a desapropriação de imóveis rurais, que especifica e dá outras providências. Projeto de lei número 70/2015, acrescenta o parágrafo da lei número 4.020/2014, que dispõe sobre a concessão de incentivos às empresas, revoga a lei número 3.678 de 2011 e dá outras providências. Projeto de lei complementar número 06/2015, altera os dispositivos da lei complementar número 32 de 30 de abril de 2014 e dá outras providências. Término da sessão, às 19h25. Declaro encerrada a presente sessão ordinária e convido todos para fazermos a oração final.
Sessão extraordinária. Boa noite a todos. Invocamos a proteção de Deus para declararmos aberta a presente sessão. Convido o vereador Belo para fazer a leitura de um trecho bíblico. O tirano devedor. Na verdade, o vinho é falso. O homem arrogante não para em pé. Ele que encancara a garganta como o túmulo, como a morte que nunca se sacia, ajunta para si todas as nações e se apossa de todos os povos. Por acaso eles todos não coçarão dele, dizendo piadas contra ele? Até aqui a palavra do Senhor. Solicito a primeira secretária para fazer a chamada dos senhores vereadores. Vereador Belo. Presente. Vereador Edenilson Schellbauer. Presente. Vereador Éder. Presente. Vereador Erlon. Presente. Vereador Verca. Presente. Vereador João Assir. Presente. Vereador Luiz Alfredo. Presente. Vereadora Márcia. Vereadora Marise presente. Vereador Clécio. Presente. Convido o vereador Clécio para compor a mesa diretora como segundo secretário ad hoc. Solicito a quórum, senhora secretária. Agora, senhor presidente. Por haver quórum regimental, iniciamos nossos trabalhos. Consulto os pares para a dispensa da leitura e votação da sinopse da última reunião. Em discussão? Em votação. Os que concordarem permaneçam sentados, os que discordarem, que se manifestem. Aprovado na íntegra a dispensa da leitura da ata da última reunião. Ausente a vereadora Márcia. Passaremos à ordem do dia. Agora, senhora secretária. 69, de 16 de novembro de 2015. Altera dispositivo da Lei nº 4.146, de 17 de setembro de 2015, que autoriza a desapropriação de imóveis rurais, que especifica e dá outras providências. O prefeito do município de Mafra, Wellington Roberto Bielek, faz saber a todos os habitantes do município que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Inclui-se o parágrafo 2º ao artigo 2º da Lei 4.146, de 17 de setembro de 2015. Passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º, parágrafo 3º. Fica o Poder Executivo Municipal, caso promova a desapropriação amigável, autorizado a aplicar a correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor, INPC, sobre o valor previsto no caput deste artigo, desde a data da elaboração do laudo até a efetiva assinatura de escritura pública de desapropriação. Artigo 2º. Fica suprimido o valor descrito no artigo 4º da Lei nº 4.146, de 17 de setembro de 2015, que passa a vigorar com a seguinte redação. 19. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. 02. Programas de Desenvolvimento Econômico. 041 22 0019 2 18 7.000. Aquisição de bens imóveis para incentivo empresarial. 4.4 90.00.00 Aplicações diretas. 368, fonte 100. Recursos ordinários. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Mafra, 16 de novembro de 2015. Wellington Roberto Bielek, prefeito municipal. Ativa.
Submetemos à apreciação dessa colenda Câmara ao projeto de lei número 69/2015, que altera dispositivo da Lei 4.146, de 17 de setembro de 2015, que autoriza a desapropriação de imóveis rurais, que especifica e dá outras providências. O presente projeto de lei visa alterar a Lei Municipal 4.146, de 17 de setembro de 2015, que autorizou a desapropriação amigável ou judicial de alguns imóveis rurais. A inclusão do parágrafo 2º do artigo 2º na referida lei visa autorizar o Poder Executivo, em caso de desapropriar amigável, aplicar a correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor, INPC, sobre o valor previsto no caput daquele artigo. A necessidade de incluir esse dispositivo se justifica pela defasagem ao longo do tempo, desde a elaboração do laudo em janeiro de 2015 até a presente data. Oportunamente, juntamos uma tabela atualizada para a constatação do alegado. Fevereiro de 2015, R$ 3.792.045,03. Corrigindo pelo INPC, em outubro de 2015, chega a R$ 4.075.772,51. Já a alteração do artigo 4º da Lei número 4.146, de 17 de setembro de 2015, visa suprimir o valor descrito nos moldes do artigo 2º. Estes são os motivos, senhor presidente, pelos quais solicito que o mesmo seja apreciado por esta Casa Legislativa e, na oportunidade, reitero os meus protestos de admiração e apreço aos dignos componentes desta Câmara Municipal. Mafra, 16 de novembro de 2015, Wellington Bilek, Prefeito Municipal. Única discussão. Pareceres das Comissões de Constituição, Legislação e Justiça, Finanças, Orçamento, Tributação e Fiscalização, favoráveis ao projeto de lei número 69/2015, que altera dispositivo da lei número 4.146/2015, que autoriza a desapropriação de imóveis rurais, que especifica e dá outras providências de autoria do Executivo. Em discussão? Senhor presidente. Sim. Só para esclarecer um pouco a respeito desse projeto de lei. Quando foi contratado a aquisição dessa área, e pela demora dos trâmites que se iniciou de uma forma incorreta, e que inclusive esta casa já tinha antecipado para o Executivo até pagamento da entrada para não se perder a instalação da empresa Master, esse terreno vai ser destinado a esse frigorífico. Então os compradores exigiram, e nada mais justo, a correção monetária desde a sua contratação até outubro deste ano. Então, o projeto nada mais é do que estabelecer uma correção, se for de forma acertada, como está com os vendedores, esse valor na contratação corrigido até outubro deste ano. Seriam essas minhas considerações. Muito obrigado. Em discussão ainda? Em votação, os pareceres favoráveis e o projeto de lei número 69/2015. Os que concordarem permaneçam sentados, os que discordarem que se manifestem. Aprovados na íntegra e por unanimidade os pareceres e o projeto de lei em única votação. Ausente a vereadora Márcia. Projeto de lei número 70, de 16 de novembro de 2015. Acrescenta parágrafo único ao artigo 5º da lei número 4.020, de 7 de maio de 2014, que dispõe sobre a concessão de incentivo às empresas e revoga a lei número 3.678/2011 e dá outras providências.
o prefeito do município de Mafra, Wellington Roberto Bielek, faz saber a todos os habitantes do município que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Inclui-se o parágrafo único ao artigo 5º da Lei nº 4.020, de 7 de maio de 2014, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 5º, parágrafo único. Nos casos de financiamento contratado para a implementação de projetos de investimento, objeto de estímulos ou incentivos, junto a qualquer instituição financeira, os terrenos adquiridos ou doados poderão, após parecer de deliberação do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Mafra, CODEM, ser dados em hipoteca, permanecendo hipotecado em grau subsequente ao das operações de crédito das instituições financeiras no limite do artigo 4º grau em favor do município. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Mafra, 16 de novembro de 2015. Wellington Roberto Bielek, prefeito municipal. Justificativa. Submetemos à apreciação dessa Câmara de Vereadores o projeto de lei número 70/2015, que acrescenta o parágrafo único ao artigo 5º e número 4.020, de 7 de maio de 2014, que dispõe sobre a concessão de incentivo às empresas e revoga a Lei nº 3.678/2011 e dá outras providências. O município de Mafra, visando atrair novos investimentos no seu território, promulgou a Lei Municipal nº 4.020, de 7 de maio de 2014, o qual dispõe acerca da concessão de benefícios de ordem tributária, imobiliária e física a eventuais empresas que se instalem ou busquem sua expansão. Para tanto, uma das possibilidades de incentivo é a doação com encargos de imóvel constante do patrimônio municipal para, em caso de relevante interesse público, devidamente justificado e com expressa autorização legislativa, além do procedimento do devido certame licitatório. Contudo, se disso que os imóveis são objeto de garantia bancária, em especial para viabilizar o financiamento de atividades industriais de grande porte e, para tanto, as instituições financeiras têm buscado um respaldo ainda maior quando da análise de concessão de tais créditos. Conforme se denota na descrição da legislação municipal, a doação de imóvel pela municipalidade pressupõe o cumprimento de encargos sociais de relevante interesse público, como a geração de empregos e renda, os quais, a princípio, são tidos como de natureza hipotecária, sob pena de reversão ao patrimônio municipal, se não observados em sua integralidade. Assim, ao buscar um financiamento, a indústria beneficiada acaba por ficar prejudicada certa precariedade da doação, muito embora possa-se alegar que retirar tal condição seja colocar em risco a administração municipal. Não se vislumbra tal conceito, já que os empréstimos, utilizando o imóvel objeto do benefício, devem se limitar à viabilidade da instalação, expansão, ou seja, se não houvesse o financiamento, não haveria indústria, assim ineficaz o incentivo. Desta feita, importante se faz a presente alteração legislativa a fim de possibilitar a entrega do imóvel como garantia a instituições financeiras de fomento a investimentos industriais que venham a possibilitar ao município de Mafra a sua expansão industrial, bem como o aumento da geração de renda e consequente qualidade de vida. Não obstante, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, no seu parágrafo 5º do artigo 17, admite que o imóvel doado com encargo seja oferecido em garantia, passando a reversão e demais obrigações a serem garantidas por hipoteca, subsequente à estabelecida com a instituição financiadora, motivo pelo qual o que se busca com o presente projeto é a adequação do município a esta realidade legislativa,
se deixar de atender aos requisitos formais da concessão do benefício. Ainda em tempo, vale da lembrança que tal possibilidade decorrerá da anuência da efetiva deliberação do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Mafra, o qual já tem se mostrado bastante atuante e prestativo quando da análise dos pedidos de incentivo em Mafra. Esses são os motivos, senhor presidente, pelos quais solicitamos a apreciação do presente projeto de lei por essa Casa Legislativa e, na oportunidade, reiteramos protestos de apreço. Mafra, 16 de novembro de 2015, Wellington Roberto Bielek, prefeito municipal. Única discussão. Pareceres das comissões de Constituição, Legislação e Justiça, Finanças, Orçamento, Tributação e Fiscalização, favoráveis ao projeto de lei número 70/2015, que acrescenta ao parágrafo único ao artigo 5º da Lei 40/2014, que dispõe sobre a concessão de incentivos às empresas, revoga a Lei número 3.678 de 2011 e dá outras providências de autoria do Executivo. Em discussão? Senhor presidente, eu nada vejo de errado nesse projeto de lei, porque o que a gente vê, a maior dificuldade das empresas hoje é que elas recebem o terreno de doação do município e aonde eles não podem dar como garantia para buscar um financiamento. Então é muito difícil você, se não aprovar essa lei, nós conseguir trazermos uma empresa. Porque qual é a garantia do empresário que ele tem? E nenhum banco consegue uma concessão, porque o banco vai financiar a estrutura e o terreno é do município. Então fica muito difícil. E a gente tem aqui no projeto que vê que, caso não sejam cumpridas as normas, o terreno retorna ao município. Então, de qualquer maneira, fica assegurado. A única coisa que nós estamos deliberando que ele possa usar em hipoteca a área doada para ele. Em discussão ainda? Em votação. Os pareceres favoráveis e o projeto de lei número 70/2015. Os que concordarem permaneçam sentados, os que discordarem que se manifestem. Aprovado na íntegra e por unanimidade os pareceres e o projeto de lei. Em única votação, ausente a vereadora Márcia. Projeto de lei complementar número 06, de 16 de novembro de 2015, altera dispositivos da Lei Complementar número 32, de 30 de abril de 2014 e dá outras providências. O prefeito do município de Mafra, Wellington Roberto Bielek, faz saber a todos os habitantes do município que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. A emenda da Lei Complementar número 32, de 30 de abril de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação. Cria zonas industriais, altera os anexos da Lei 1773, de 16 de dezembro de 1991, e dá outras providências. Artigo 2º. O caput do artigo 1º da Lei Complementar número 30 de abril de 2014 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica criada a zona industrial nas localidades de Campinas, São Lourenço e Rio Branco, com uma área de 21 milhões de metros quadrados. Artigo 3º. O parágrafo único do artigo 1º da Lei Complementar número 32, de 30 de abril de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Parágrafo único. A área de que trata este artigo é compreendida a partir do eixo da BR-280 com o eixo da BR-116, nas coordenadas de latitude 26º e longitude 49º, até a margem esquerda do lago, formada pelo Rio São Lourenço, nas coordenadas de latitude 26º e longitude 49º,
seguindo pela BR-116 no sentido sul, até as coordenadas latitude 26º e longitude 49º, retornando pela BR-116 no sentido norte, até as coordenadas latitude 26º e longitude 49º, com a largura de 1.000 metros para cada lado do eixo das BR-116 e BR-280. Artigo 4º. O caput do artigo 2º da Lei Complementar número 32, 30 de abril de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. Fica criada a Zona Industrial na localidade de Espigão do Bugre e Vila Pscheid, com uma área de 2.827.360 metros quadrados. Artigo 5º. O artigo 5º da Lei Complementar número 32 de 30 de abril de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 5º. Os imóveis inseridos nas zonas industriais previstos nessa lei têm o uso e a ocupação de seu solo, restritos às atividades industriais, comerciais e de prestação de serviço, sendo permitida a atividade agrícola enquanto não houver a necessidade de sua utilidade para fins industriais. Artigo 6º. Ficam alterados os anexos 1 e 2 da Lei 1773, de 16 de dezembro de 91. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Mafra, 16 de novembro de 2015, Wellington Roberto Bielek, prefeito municipal. Justificativa. Submetemos à apreciação dessa Câmara de Vereadores o projeto de Lei Complementar número 6/2015, que altera dispositivos da Lei Complementar número 32, de 30 de abril de 2014, e dá outras providências. O presente projeto visa corrigir um equívoco na redação da Lei Complementar número 32, de 30 de abril de 2014. A referida lei criava distritos industriais, contudo, Distrito Industrial Municipal é compreendido como uma área definida pela administração pública local, destinado à instalação de indústrias. Esta área é planejada, destinada à ocupação exclusiva de indústrias e, portanto, com toda a infraestrutura necessária à sua instalação. Assim, o conceito de distrito industrial se difere dos utilizados para a área industrial ou zona industrial. Isto porque a área industrial refere-se ao surgimento espontâneo da indústria, sem o planejamento da área, como resultado do crescimento natural da economia local, podendo levar muitos anos para acontecer, ou até mesmo nunca acontecer. Já a zona industrial trata apenas da área reservada para fins industriais, assegurada por instrumentos jurídicos como a lei do solo, de uso do solo, ou o plano diretor do município, sem garantir, porém, uma efetiva atração das indústrias. Como o município não possui condições financeiras para criar um distrito industrial do porte que foi discriminado pela lei em apreço, oportunamente apresenta seu projeto visando corrigir tal equívoco. O presente projeto ainda prevê a supressão aos nomes destinados aos distritos industriais, previstos pela Lei Complementar 32/2014, pois da criação de zonas industriais dispensam denominação específicas. Outra situação verificada é a questão da área descrita no artigo 1º da Lei Complementar 32 de abril de 2014, e um raio de 2.500 metros, visando a atual redação reduzir a área, compreendendo apenas uma faixa de 1 quilômetro, partindo do eixo das BR-116 e BR-280. Assim, cada zona industrial criada pelo presente projeto possui sua dimensão específica e o mapa anexo delimita e determina qual a codificação da zona. Por fim, substituindo os anexos da lei, informa-se que as alterações se deram apenas aos anexos referentes aos mapas, zoneamento e perímetro das zonas, que estão incorporados em um único mapa. O anexo 3 da Lei 1773/91 continua sem alteração, evidentemente considerando as últimas alterações dadas pela Lei Complementar número 35,
de 2 de dezembro de 2014. Expostas as razões determinantes da iniciativa, solicitamos a aprovação deste projeto de lei por esta Casa, renovando protestos de elevada estima e consideração, Mafra, 16 de novembro de 2015, Wellington Roberto Bielek, Prefeito Municipal. Pareceres das Comissões de Constituição, Legislação e Justiça, Finanças, Orçamento e Tributação e Fiscalização. Favoráveis ao projeto de lei número 70/2015, que acrescenta o parágrafo único ao artigo 5º da lei número 4.020 de 2014, que dispõe sobre a concessão de incentivos a empresas e revoga a lei número 3.678/2011 e dá outras providências, da autoria do Executivo. Vereador presidente, para nós, protesto, eu acho que nós teríamos que fazer uma pausa, porque tem uma questão que nós aprovamos em dezembro de 2014, esse projeto do distrito, do qual foi denominado, os senhores que estavam aqui, de famílias aí, e tem mais uma questão aqui que o presidente precisa passar para vocês. Uma pausa regimental, 10 minutos.
Mas lê de volta só o cabeçalho. Iniciamos nossos trabalhos novamente. Única discussão. Pareceres das comissões de Constituição, Legislação e Justiça, Finanças, Orçamento, Tributação e Fiscalização, de Transporte, Tecnologia, Informática, Obras Públicas e Urbanismo, favoráveis ao projeto de Lei Complementar número 6/2015, que altera dispositivos da Lei Complementar 32, de 30 de abril de 2014, e dá outras providências de autoria do Executivo. Em discussão? Senhor presidente, visto as situações que nós discutimos e identificamos ali, eu peço vistas do projeto de lei complementar número 6. Então, como o vereador Clécio pediu vista, está concedida a vista, então o projeto fica para análise. Agora, senhora secretária. Agora, senhor presidente. Nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrada a presente sessão, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 17 de novembro de 2015, às 19 horas. Término da sessão, 20 horas e 33 minutos. Declaro encerrada a presente sessão extraordinária e convido todos para fazermos a oração final.